Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais uma aula, a mais uma live. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Clagnan. Eu sou coach de emagrecimento e analista comportamental e ajudo você a ressignificar o conceito de restrição de dieta e a relação emocional com a comida. Seja bem-vinda a mais esta aula. O nosso tema de hoje é fome emocional. Vamos descobrir se a nossa fome é emocional. Boa noite, vão se chegando. Uau, uau, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Incrível, o pessoal tá chegando, vão se chegando. Uau! Sejam todas muito bem-vindas. Sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chamar o pessoal para chegar aqui com a gente nesta quinta-feira, sua linda. E vamos falar sobre fome emocional. Seja bem-vinda. Estamos começando. Muito bem. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, o tema de hoje, né, é um tema tão importante quando a gente pensa em emagrecimento, né? E por vezes, a gente tem uma sensação do que sabe o que significa fome emocional, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela dúvida: será que a minha fome é emocional? Será que eu estou comendo as minhas emoções? Será que eu não estou emagrecendo porque eu estou comendo mais do que eu deveria por emoção, né? E aí a gente vai entender. E como é que a gente começa esta aula de hoje, né? Entendendo uma questão sobre fome emocional. A fome emocional, ela é um comportamento, né? É um comer de forma emocional, é um comportamento. Por vezes a gente tende a confundir a fome emocional com a compulsão alimentar, né? E a compulsão alimentar, ela é uma doença e ela precisa ser olhada, tratada por profissionais. A fome emocional não, ela é um comportamento, é um comer emocional, é um comer compulsivo, né? É um comer desenfreadamente, sem controle, descontrolado, né? E isso tem uma medida de comportamento até que você perceba que de fato passou dos limites. E aí procure ajuda médica especializada em compulsão alimentar. Hoje nós vamos falar sobre fome emocional, que é um comportamento e um comportamento tóxico. O que significa isso? Significa que ele traz consequências. Um comportamento tóxico é um comportamento ruim, é um comportamento que me faz mal, mesmo que inconscientemente eu não perceba isso, eu não veja isso, eu não entenda isso, mas que gradativamente ele vai me trazendo consequências físicas, mentais e emocionais. Físicas, porque eu vou ganhando excesso de peso cada vez mais, né? E quando eu realmente começo a perder o controle, onde eu vou comendo, e simplesmente quando eu vejo o excesso de peso está tomando o meu corpo e aí eu perdi completamente o controle, né? Então, essa é uma das consequências físicas. Boa noite, sejam bem-vindos, vão ser chegando. Essa é uma das consequências físicas. Deixa eu só abrir minha câmera para ver vocês. Perfeito. E uma consequência mental e emocional, porque cada vez mais, quanto mais eu tenho esse comportamento, mais eu vou ficando enfraquecida, mais eu não consigo administrar esse controle sobre as minhas escolhas alimentares, né? Então, a gente vai
começar a destrinchar agora e tentar entender um pouquinho como é que esse comportamento funciona. Se eu estou entendendo que, por vezes, essa fome emocional é reflexo do meu comportamento, como é que ele funciona? Como é que está acontecendo aqui dentro de mim, tá? Então, a gente precisa saber de duas coisas aqui. O que que a gente precisa entender? Que o emagrecimento, ele tem essa parte física, né? Essa parte onde eu preciso aprender, conhecer, saber, mas ele também tem a parte emocional. Então, aqui a gente vai dividir. Por quê? Porque o físico, esse emagrecimento físico, ele precisa de uma capacidade, de uma inteligência, de um conhecimento de saber fazer melhores escolhas. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque o comportamento, a fome emocional, é sobre fazer escolhas sem controle. É quando eu perco o controle das minhas escolhas. Então, por vezes, o que que vai acontecer aqui? Eu preciso, uma vez que eu entendo que eu tenho que fazer melhores escolhas, eu preciso saber quais são as melhores escolhas. Para isso, eu preciso de inteligência. Inteligência é a capacidade do nosso cérebro de fazer associações. Inteligência é eu olhar uma coisa e entender, compreender aquilo, tá? Então, é basicamente aquilo que a gente sabe, né? A gente sabe que fazer exercício faz bem e ficar deitado no sofá faz mal. A gente sabe que comer comida de verdade, comida saudável faz bem e comer o excesso de comida industrializada faz muito mal. Então, isso é saber, é a capacidade, a inteligência do seu cérebro de fazer associações, né? Então, a gente sim precisa de conhecimento. Se eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso fazer escolhas assertivas, eu preciso conhecer. Se eu não conheço as escolhas, eu não tenho como escolher, tá? Então, sim, quando eu quero mudar um comportamento tóxico, um comportamento ruim, eu preciso adquirir conhecimento, inteligência. Mas eu também preciso adquirir um outro tipo de inteligência, a inteligência emocional. Então, eu tenho a inteligência cognitiva, que é a minha capacidade de fazer associações, né, de entender que uma coisa é boa e uma coisa é ruim, mas eu também preciso ganhar inteligência emocional. Inteligência emocional é a habilidade de fazer melhores escolhas. Então, vamos lá. A gente entendeu que a gente precisa ter dois tipos de conhecimento e de inteligência para mudar um comportamento chamado fome emocional. E lá na frente, a gente vai entender como é que você sabe. Qual é a pergunta da live de hoje? Será que a minha fome é emocional? Será que eu estou comendo as minhas emoções? E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, eu vou lá no final fazer 7 comparações entre fome física e fome emocional para que você olhe para a sua realidade e fale: não, realmente eu estou com fome emocional. Realmente eu estou comendo as minhas emoções. Isso você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, quando você vê que as coisas estão saindo fora do controle, você vai ter essas 7 comparações para você dizer: perdi o controle. Isso é fome emocional, tá? Então, vai dar uma clareza para você, tá bom? Esses 7 comparativos. Boa noite, sejam bem-vindas. Oi, Val, oi, Ana. Oi, Mara, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vão se chegando, vão se chegando. E aí, o que que eu preciso entender aqui? Se eu disse que eu preciso desenvolver duas inteligências, né? Dois conhecimentos, o conhecimento cognitivo, conhecimento emocional. A inteligência cognitiva e a inteligência emocional, né? Saber administrar as minhas emoções para não ter uma fome emocional. Fome emocional já é um comportamento, já está acontecendo fora de você, né? Isso vai trazer para a gente algo que é uma prisão. É quando eu sei que eu preciso fazer uma coisa, é quando eu falo que eu preciso fazer uma coisa, é quando eu penso que eu preciso fazer uma coisa, mas eu faço outra. Então,
eu fico incongruente. O que que é incongruente? Eu penso uma coisa, eu falo uma coisa e faço outra. E isso vai dando para a gente um enfraquecimento da nossa crença de capacidade. E com o tempo, é como se eu não tivesse capacidade de realizar aquilo que eu mesma disse que ia fazer. É como se eu já não tivesse mais capacidade. E à medida que eu estou sendo enfraquecida na minha crença de capacidade, eu vou sendo enfraquecida na minha crença de merecimento. Daqui a pouco, talvez seja o seu momento, agora atual, você nem acredita mais que merece ser magra. De forma consciente? Não. De forma inconsciente. Como, Ana? Depois de tantas tentativas frustradas de emagrecer. Quando eu vou tendo diversas, milhares, né, aquelas centenas de tentativas, né, os dias que eu vou tentando, eu tento de manhã, à tarde eu falhei, semana que vem eu tento de novo. Gente, eu não estou exagerando, tá? Eu não estou exagerando em falar em centenas e milhares de tentativas, não. Porque eu passei 20 anos da minha vida tentando emagrecer. Quantas tentativas você acha que eu fiz? Pequenas e grandes, pequenas e grandes. E essa musculatura, essa tentativa e fracasso, vai dando para a gente uma coleção de frustrações. E isso enfraquece a nossa crença de capacidade, que enfraquece a nossa crença de merecimento. E o que vai acontecendo aqui com esse comportamento emocional, né, esse comer emocional, é que eu perco a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é você dizer sim quando você quer dizer sim e não quando você quer dizer não. O que eu acabei de falar? Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que não vai fazer e faz. Isso não é liberdade. Porque você diz sim quando você queria dizer não. E você diz não quando você queria dizer sim. Parece uma loucura, não é? E quando você parar para observar o seu comportamento, você vai ver que é exatamente assim. E isso vai gerando em você escravidão. É uma falta de liberdade, uma escravidão emocional, onde eu vou ficando presa nas minhas emoções, onde eu vou comendo as minhas emoções. E definitivamente eu perco o controle, eu perco a capacidade de decidir, a liberdade de escolher. É como se eu estivesse escolhendo, ó, tudo no automático, tudo no automático. Quando eu vejo, eu já comi, quando eu vejo, eu já fiz, quando eu vejo, eu já falei, quando eu vejo, eu já explodi, e aí eu tô aqui, ó, no meu automático. E aí eu quero trazer um conceito de liberdade aqui. Liberdade não vai tirar de você todas as opções que você tem. Então, quando você pensar em que você precisa mudar um comportamento emocional, né, para emagrecer, para conseguir o emagrecimento, talvez você pense assim: puxa, eu vou ter que fazer dietas ou dieta e vou ter que cortar um monte de coisa, vou parar de comer, vou fazer restrição, vou começar a sofrer. Isso não é liberdade, tá? Liberdade não vai tirar as possibilidades de você, não vai fazer você riscar uma lista de coisas. Não é sobre isso. Não é sobre você fazer essa seleção, né? Você ir riscando coisas da sua lista de forma pesada, como se você tivesse que fazer aquilo. Não. Na verdade, isso vai acontecendo à medida que você vai entendendo que você precisa fazer melhores escolhas. Você entende que o único caminho que te faz bem é fazer melhores escolhas. Então, liberdade é sobre aquilo que te faz bem. É dentre todas as opções, você tem todas as opções. Você tem dinheiro, você tem lugar para ir, você tem amigos, você tem festa, você tem tudo, você tem opções, você tem comida disponível, você tem tudo. Só que dentre todas as opções, você tem liberdade para escolher aquilo que faz bem. Tudo ao contrário disso não é liberdade. Tudo ao contrário disso, a gente precisa dar um passo atrás e entender o quanto eu estou no domínio das minhas escolhas, o quanto as minhas escolhas são conscientes, gente.
A gente pode comer qualquer coisa, tá? Vocês nunca vão ver aqui eu falar para vocês assim, olha, vocês precisam cortar tudo, não come isso nunca mais. Não existe a palavra nunca, não existe a palavra corta, existe a palavra escolha. Então, você pode sim comer coisas que não sejam tão boas? Pode. Quando? Quando você pode fazer isso? Quando você tem liberdade para fazer isso? Quando você faz isso de forma consciente. Porque quando eu estou comendo uma coisa, escolhendo uma coisa sem a consciência daquilo que eu estou comendo, eu estou escrava daquele alimento. E aí eu vou ficando buscando atalho, buscando atalho, buscando atalho, me cansando sem resultado. Então eu posso tudo, desde que eu tenha consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu comer um pedaço de bolo que feito de forma normal com açúcar, sei lá, eu estou num casamento e o bolo, ninguém vai fazer um bolo low carb para você em um casamento. Por enquanto não, né? A gente pensa que no futuro isso vai acontecer, né? Mas por enquanto não. Na maioria das festas que a gente vai, não é um bolo low carb, é um bolo normal. E aí você chega ali, você vai falar, vou comer esse bolo. Com qual consciência? Qual é a sua consciência? Qual é a sua percepção? E aí eu tenho duas perguntas para fazer aqui para você. A primeira pergunta é: quais são as opções que me faz bem? Porque pensa assim, ó, eu sei que eu preciso fazer melhores escolhas. Para fazer melhores escolhas, eu preciso de inteligência cognitiva, capacidade de fazer associações. É quando eu sei, oi tia, boa noite. É quando eu sei conscientemente, inteligentemente, eu aprendi que uma coisa é melhor que a outra. Eu sei. Só que eu preciso de inteligência emocional, porque o escolher, o fazer não é sobre inteligência cognitiva, não é sobre o que você sabe. Você sabe o que faz bem e o que faz mal. Eu não tô aqui para falar para você que brócolis faz bem e batata frita faz mal. Eu não tô, porque isso você já sabe, porque você tem inteligência, né? Você tem QI, você sabe diferenciar, você é inteligente. Então você sabe o que faz bem e o que faz mal. O ponto aqui, o meu ponto aqui é a sua liberdade em escolher o que te faz bem e o que te faz mal. Porque você come uma coisa sabendo que te faz mal. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. E essa liberdade é em todos os âmbitos da nossa vida. Se eu tenho autocontrole, se eu tenho autodomínio, eu aprendo a fazer melhores escolhas. Então, a minha primeira pergunta é: quais são as opções que me fazem bem? Quais são as opções que vão realmente me dar a sensação de controle e não a sensação de descontrole? Porque lembra, a fome emocional é esse comer emocional, esse comportamento compulsivo, onde eu como e simplesmente daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, eu volto à minha consciência, tá? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, para a gente entrar ali nas sete comparações para você descobrir se a sua fome é emocional. Nós vamos fazer 7 comparações aqui e você vai conseguir descobrir se você está comendo por emoção ou se você está comendo por fome, tá? Então, a segunda grande pergunta que eu quero fazer aqui é o quanto você acredita que as suas emoções influenciam as suas escolhas alimentares. Qual é o percentual que as suas emoções influenciam aquilo que você come? Porque a gente ainda tem a vaga ilusão que emagrecimento é sobre comida e sobre exercício. Leigo engano. Emagrecimento não é sobre comida e emagrecimento não é sobre exercício. Não é. Como assim, Ana? Como assim? Eu aprendi a vida inteira, eu fiz dieta a vida inteira, eu sei que emagrecer eu preciso treinar, preciso fazer exercício e
preciso comer certo. E agora você está me dizendo que emagrecimento não é sobre comida e não é sobre exercício? Não é, não é. Emagrecimento é sobre você, sobre as escolhas alimentares que você faz, sobre as escolhas de se movimentar que você faz, com base em quê? 80% das suas escolhas são influenciadas pelo quê? Pela sua mente? Pelo seu cérebro? Por aquilo que você sabe? Não, pelas suas emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções. É isso que move as tuas escolhas. E inteligência emocional, que é uma das bases do emagrecimento, não é você parar de sentir, é você aprender a administrar as suas emoções e assumir o controle das suas escolhas alimentares. Ou você faz esse movimento, ou você vai passar uma vida inteira comendo e tentando entender como é que você comeu se você disse que não ia comer. Como é que você parou a dieta sendo que você falou que não ia parar? Como é que você jogou mais 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 fora em mais uma tentativa e você disse que não ia fazer? Ou você disse que dessa vez você ia fazer e você não fez. Então, quer ir pelo atalho? A gente tem muitos atalhos, mas o caminho vai exigir um passo atrás. Então, o quanto antes você entender que emagrecimento não é sobre comida, emagrecimento não é sobre o quanto você tem dinheiro para comprar a comida XPTO. Não é sobre você pagar a melhor academia ou personal trainer XPTO. Não é sobre isso. Tudo isso é incrível? É incrível. Tudo isso você pode fazer? Você pode fazer. Mas não é isso que vai fazer você emagrecer. E muito mais, não é isso que vai fazer você ficar magra. Porque um monte de mulheres emagrecem. E de todas as mulheres que fazem dietas, a maioria delas emagrecem. Só que só 5% dessas mulheres se mantêm magras. O que elas descobriram que a gente não descobriu? O que as pessoas, as mulheres que se tornaram definitivamente magras, descobriram que você ainda não descobriu? Essa é a pergunta. O que a Ana não sabia que fez a Ana rodar durante 20 anos tentando emagrecer? O que fez a Ana? Qual foi a descoberta que fez ela emagrecer? O que fez você ganhar a liberdade de escolher que eu não conhecia antes? O que foi? Ou a gente entende isso, e o quanto mais rápido a gente entender, mais rápido a gente emagrece, mais rápido a gente se torna magra. Quando você entender definitivamente que o emagrecimento não é sobre comida, não é sobre dieta, o emagrecimento é sobre a habilidade de fazer escolhas conscientes. O emagrecimento é sobre você. Você é a pessoa por trás do comportamento, um comportamento chamado fome emocional. E agora eu quero te dar 7 comparativos para que você se faça essa pergunta se você está tendo fome emocional ou não, tá? E aí, nós vamos fazer um comparativo. Por quê? Eu costumo dizer que a grande cura, né? A grande liberdade que acontece entre as pessoas que tentam fazer dieta, das que param de fazer dieta, das que não falam mais sobre dieta, das que simplesmente estão vivendo a vida delas e comendo aquilo que elas já entenderam que são as melhores opções.
O que separa essas duas pessoas? Você entender que este comportamento chamado fome emocional juntos não pode existir. E aqui você vai entender como é que separa isso. A fome é uma necessidade física. A fome é uma necessidade visceral. Você e eu somos bicho e a gente precisa comer. E se você ainda ficar tentando parar de comer coisa, cortar coisa, riscar coisa, eu vou riscar porque isso eu não gosto, porque eu só posso comer 1.000 calorias, 1.200 calorias. Quanto mais fome você passar, mais você vai comer suas emoções, porque você vai elevar o seu nível de cortisol lá em cima e você, na primeira situação que vai confrontar, na primeira situação que você tiver uma emoção forte, você vai suprir a sua necessidade chamada fome. Fome emocional, a gente precisa separar aquilo que a gente juntou. Para isso, eu preciso nutrir a minha fome e entender as minhas emoções. Então, aqui eu vou dar 7 características de fome física que precisa ser nutrida, que precisa ser suprida, e 7 características da fome emocional, para você entender o quanto você está comendo por fome física ou o quanto você está comendo emoções, certo? E a primeira diferença entre as duas é que a fome física é uma necessidade, como eu acabei de explicar. Você sente fome. Como, Ana? O seu estômago ronca. Você se sente, de repente, fraca, porque faz tempo que você não come. Então, a fome física é uma fome de roncar o estômago, onde você sente um vazio de comida, necessidade de comer comida. A fome emocional não tem essa necessidade, ela tem vontade. A fome física, você vai sentindo necessidade de comer, porque, por exemplo, eu almocei e vai chegar ali 6 horas, 5 horas da tarde, eu começo a sentir necessidade de comer. A fome emocional, não. Você acabou de almoçar e você já sente vontade de comer alguma coisa. Então, a primeira característica de fome física e emocional é necessidade versus vontade. A fome física precisa ter uma necessidade suprida. A fome emocional grita por uma vontade. Essa é a diferença. A segunda característica de fome física e fome emocional é que a fome física vem gradativa, que é isso que eu falei. Eu acabei de almoçar, meio-dia. 1 hora eu estou tranquila, 2 horas eu estou tranquila, 3 horas eu começo a sentir fome. Aí eu não como, de repente, 4 horas, 5 horas. Nossa, 5 horas eu tô com uma fome muito grande, né? Eu tô no meu nível bem alto de fome. Mas ela veio gradativa. A fome emocional, ela é uma fome impulsiva, ela é uma fome compulsiva, ela é uma fome que vem instantaneamente. Então, você pensa em um alimento e, de repente, você sente fome, né? Ela não é gradativa, ela é impulsiva, imediata. A terceira característica para você entender qual é a fome que você está sentindo aí, e vai fazendo essa pergunta, tá? Vai se fazendo essa percepção. A terceira é que a fome física ela é genérica. Se você tiver com fome, você vai comer o que tiver na sua frente. Se você tiver com fome, um ovo cozido, você vai saborear ele como se fosse a melhor comida do mundo. Se você tiver com fome, você vai comer um prato de arroz e feijão como se fosse a melhor comida do mundo, porque a fome física, ela não é seletiva, ela é genérica, você vai comer qualquer coisa, porque você está com fome. Então, você vai comer qualquer coisa, você não vai selecionar. A fome emocional, ela é específica. O que é isso? Quando você fala assim, eu tô com fome, aí alguém fala assim, come um omelete, aí você fala, não é omelete que eu quero. Ai, sei lá, tô com fome de pizza, sabe? Sabe fome de uma coisa diferente?
uma fome de uma coisa gostosa, entende? A fome emocional, essa fome de vontade, ela é específica, entendeu? Porque você não quer um omelete, você quer uma pizza. Ela é específica, ela é uma fome de vontade, ela é uma fome que tem a coisa certa, sabe? Você fala assim, eu tô com fome, acho que eu vou fazer vou fazer um bolinho, alguma coisa assim mais saudável. Não é isso que eu quero. Vou fazer uma panqueca, não é isso que eu quero, porque não é fome. Então, eu tendo a ter a fome do bolinho com calda da casa da minha tia Joana, sabe? Ela é muito específica. A rosca da padaria XPTO da Dona Maria, sabe? Então, são alimentos que já foram vinculados a minhas emoções. Então, de repente, a pizza da pizzaria ABCD, sabe? E nem sempre porque é a melhor, mas porque ela tem um vínculo emocional, né? Ela tem um alívio. E aí, ela é específica. A quarta característica entre fome física e fome emocional é que a fome física, ela tem fome de nutrientes. Então, você quer comida. É aquela coisa que, ao contrário, se alguém te oferecer uma besteira, você fala, não, eu tô com fome de comida. Eu quero comer comida. Isso aí não vai matar a minha fome. Come qualquer coisa, come um pão. Não, eu tô com fome de comida. A fome física, ela é uma fome por nutrientes, ela busca nutrição, ela vai querer uma carne, ela vai querer um arroz, ela vai querer um feijão, ela vai querer algo que vai nutrir o seu corpo, né? Eu falo arroz aqui porque o arroz e feijão é muito comum, né? A gente achar que aquilo ali que está no nosso prato de arroz e feijão é o máximo de nutrição. Mas hoje vocês já sabem que o arroz, ele não tem necessariamente nutrientes, né? Mas que ele ali ele faz esse acompanhamento. Então, se você come arroz e feijão, tá tudo certo. É um prato nutritivo, um prato típico brasileiro, mas tende a comer mais feijão do que arroz, tá? O arroz, ele é uma caloria vazia, ele não tem nutrientes. E ao contrário, a fome emocional, ela não quer, ela não busca nutrição, ela busca prazer. Ela busca o gostosinho, ela não pensa assim, ó, esse alimento é muito nutritivo, então eu não vou querer. Não, ela pensa assim, o quanto esse alimento é gostoso, o quanto ela é prazeroso. Ela nem pensa em nutrição. Então, a fome emocional não pensa em nutrientes, ela pensa em prazer, única e exclusivamente em prazer. E a quinta característica é que a fome física, ela é uma fome consciente. Eu sei que eu estou com fome. Eu sei que eu estou sentindo fome. E essa parte aqui, eu quero destacar. Por quê? Porque quando eu penso que a fome física é uma fome consciente, a fome emocional é uma fome inconsciente, lembra do que eu estava falando? Que não tem problema você comer qualquer coisa, desde que você tenha consciência do que você está comendo. Porque se eu estou com fome ou com vontade, mas eu tenho consciência que eu estou comendo por vontade, tá tudo certo. Mas não é isso que acontece. Essa inconsciência é eu comendo o tempo todo as minhas emoções, comendo, sem consciência do que eu estou comendo, né? Aí isso vai gerando o quê? A sexta característica, que é o controle versus o descontrole. Então, na fome física, eu tenho controle do que eu estou comendo. Eu não vou comer 4 pratos de comida. Eu tenho controle, porque isso também vai me saciando. Agora, a fome emocional, ela me leva para alimentos que me dão descontrole, porque são alimentos prazerosos. São alimentos de caloria vazia. Na maioria das vezes, açúcar com gordura. E esses alimentos você come ao infinito. Você come, não para de comer, né? Então, por isso que a fome física e a fome emocional, ela tem essa característica de controle e de descontrole, até muito influenciada pelo tipo de alimento que eu como, que são alimentos que disparam as minhas emoções, que quimicamente já me deixou viciada.
né? E aqui, uma coisa muito legal para a gente entender sobre controle e descontrole é que a gente perdeu essa percepção de fome e saciedade, né? Nós temos dois hormônios chamados grelina, que é o hormônio da fome, e leptina da saciedade, que é muito, eu gosto de fazer essa comparação porque é muito didática, né? Imagina que você está no posto de gasolina e você precisa abastecer o seu carro. Aí você chega, né? Eu inclusive, hoje estava vindo para casa e precisei abastecer o carro. Eu parei no posto, falei para o moço: você pode completar, né? Para o rapaz do posto, frentista. Falei: você pode completar o tanque do carro? Ele falou: posso. Ele pegou, colocou a mangueira do combustível no tanque e foi viver a vida dele. Foi lá pegar o outro rapaz, foi fazer não sei o que, voltou. Aí, de repente, ele escutou a bomba destravar do posto. Aí ele veio, tirou a bomba e guardou. Essa sensação de fome e saciedade é muito disso. À medida que a gente vai comendo esses alimentos prazerosos de calorias vazias, a gente perde a sensação de fome e saciedade. Você não sabe mais se você está com fome física, sabe por quê? Porque você come toda hora, porque você come o tempo todo. E aí essa trava não destrava. E aí você continua comendo, e quando você vê, você simplesmente passou dos limites, perdeu o controle, né? E isso é muito dessa sensação de fome e saciedade, dessa regulagem da grelina e da leptina, que vão dar para a gente essa sensação de fome, mas também que vão dar nossa sensação de saciedade. Quando eu estou saciada, eu paro. Assim como o carro, quando o tanque está cheio, ele destrava a bomba dizendo: opa, deu, né? E a gente come além daquilo que a gente deveria comer, porque a gente perdeu a sensação, né? A percepção de fome e saciedade. E a sétima característica para a gente terminar é em relação à satisfação e culpa. Quando eu vou comer um alimento, quando eu vou me alimentar, quando eu vou almoçar, jantar, quando eu vou para um lugar e eu estou com fome física, quando eu termino de comer, quando eu acabo de comer, eu fico satisfeita. Satisfeita no sentido de ter feito uma boa escolha alimentar e satisfeita porque eu supri a minha fome física. Eu sinto o meu estômago confortável, eu sinto que eu supri a minha necessidade física. Quando eu como as minhas emoções, na hora que eu tô terminando de comer, assim, ó, eu acredito que isso já aconteceu com vocês algumas vezes. Quando eu estou comendo com essas 7 características da fome emocional, eu ainda nem terminei de comer e eu já estou começando a brotar um sentimento dentro de mim, mas brotar um sentimento dentro de mim chamado culpa. E as últimas garfadas, os últimos pedaços que eu como junto com culpa, junto com arrependimento. Eu tô comendo, mas eu já me arrependi. Então, quando que eu começo a entender, perceber e ganhar consciência de que eu estou comendo as minhas emoções? Quando você ainda está comendo, quando você nem terminou de comer e você já se arrependeu. E lá dentro começa uma conversinha, um diálogo dizendo assim: ah, agora já foi. Ah, mas agora da próxima vez a gente pega menos, da próxima vez a gente faz. E você começa a negociar com a culpa que você sente. Mas a culpa tá ali e você já sentiu. E depois disso, esse comportamento repetido, né? O que é um hábito? O que é um hábito? Um comportamento repetido. O hábito, ele não pode prever o teu futuro, ele determina o teu futuro.
Um hábito é um comportamento repetido. Um comportamento repetido gera um resultado. O excesso de peso, a deformação do seu corpo, a frustração, uma quantidade de tentativas frustradas. Por que que eu acredito que uma das coisas mais importantes da gente trazer em relação à fome emocional é você ter a consciência que ela é um comportamento. Esse comer compulsivo, ele é um comportamento. E um comportamento repetido gera um hábito. E depois que essa trilha neural está aqui dentro da sua cabeça, depois que você tem o hábito de comer emoções, de comer emocionalmente, como é que você muda isso? Porque isso está gerando resultado. Hábitos determinam o teu futuro. Hábitos determinam o teu resultado. Só que eles não começam com hábitos. Primeiro eles começam com pensamentos, depois sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos, resultado. É quando eu estou acima do peso, quando eu estou com excesso de peso, resistência insulínica, quando eu já estou com tudo lascado, aí o que eu quero resolver? O problema. Aí eu falo, meu problema é emagrecimento. Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Será? Será? Dá um passo para trás. Dá um passo para trás e entende. Emagrecimento é sobre você, porque é sobre o seu comportamento repetido que gera o teu resultado. Então, você não precisa olhar para o resultado, você não precisa atacar o resultado, você precisa atacar e olhar aquilo que gerou o resultado. O resultado, o excesso de peso, a deformação do seu corpo é só uma consequência de muitas escolhas repetidas. Quando eu entendo isso, quando eu assimilo isso, quando eu entendo que eu preciso de inteligência cognitiva, mas que eu também preciso de inteligência emocional, eu começo a emagrecer. Como, Ana? Rápido, rápido. Então, para a gente terminar, anota isso, faz esse exercício. Durante essa semana, presta atenção em você, presta atenção no seu comportamento e anota essas 7 características. Fome física, necessidade versus vontade. Fome física, gradativa. Fome emocional, impulsiva. Fome física, genérica. Fome emocional, específica. Fome física, fome por nutrientes. Fome emocional, fome por prazer. Fome física é uma fome consciente. Fome emocional é uma fome inconsciente. Fome física, eu tenho controle. Fome emocional, eu perco o controle, eu tenho descontrole. Fome física, eu tenho satisfação. Fome emocional, eu tenho culpa e arrependimento. Tome uma decisão. Dê um passo atrás. Pare de tentar colocar curativos, band-aids, naquilo que precisa ser olhado de verdade. O seu comportamento diz muito mais sobre você do que o teu excesso de peso. O teu excesso de peso é só uma consequência das escolhas que você faz todos os dias. Quando eu entendo as escolhas que eu faço todos os dias e eu caminho em direção a fazer melhores escolhas, o meu resultado muda. Porque o meu comportamento muda e quando o meu comportamento muda, os meus hábitos mudam. E o excesso de peso nada mais é do que um ganho secundário. Nada mais é do que uma falta que está aí dentro. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Acha o buraco que você está tentando suprir com comida. Enquanto você não entender que emagrecimento é sobre entender as suas emoções, reconhecer as suas emoções e cuidar das suas emoções, você vai continuar comendo emoções, engolindo emoções. Você nem mastiga, você engole a comida. Engole o medo, engole a frustração, engole a ansiedade, engole uma série de outras coisas que estão aí dentro, tentando suprir, tentando
tapar os buracos em que a gente não resolve, que você não olha. Para e olha para você. Você é a pessoa por trás. Você é a única pessoa que pode mudar esse jogo, mudar esse resultado. É a única pessoa que pode. Sabe quando você faz uma muda de direção, quando você escolhe um outro caminho? É só você. Você tá deixando se levar enquanto você pode tomar as rédeas. Então, esse é o meu convite. Olhe para o seu comportamento. Verifique o seu comportamento. Faça essa pergunta, essa comparação uma vez, duas vezes, três vezes. E você vai conseguir retomar, você vai conseguir ganhar, aumentar, elevar o seu nível de consciência. E aí, emagrecimento fica simples, rápido e tranquilo, porque agora você já entendeu que o seu inimigo não é o seu excesso de peso, que o seu inimigo é o seu excesso de escolhas ruins. Quando você entende isso, você entendeu, você descobriu qual é o caminho da saída, qual é a luz no fim do túnel. E aí, mais rápido do que nunca, mais rápido do que você nunca imaginou, você encontra a saída e você sai. E você sai pela porta da frente, não pelas portas dos fundos, muito menos pelos atalhos. Tá bom? Gente, um beijo imenso para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira. Mandem aí depois essa live para quem não pôde estar ao vivo. Compartilhe, siga os canais, estejam conosco, porque todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo esse conteúdo para que você ressignifique o conceito de restrição de dieta e a relação emocional com a comida. Que você seja livre, livre e magra. Um beijo.